Pessoal, André Canso de volta e hoje eu vou voltar aí aos primórdios do canal. Quem acompanha sabe que eu começava a gravar com celular e eu quero fazer um vídeo num formato diferente hoje, na pegada de empreendedorismo que a gente está fazendo aí nos vídeos de sábado. Estou aqui numa área externa da minha casa, minha cadeira de balanço que eu ganhei de Dia dos Pais. E eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que eu acho bem importante para empreendedorismo, que é a vergonha. E talvez vocês não consigam compreender o porquê desse assunto ligado ao empreendedorismo. Então eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo quando eu fazia faculdade de administração. E um professor, eu não me lembro que matéria que foi, ele me pediu para fazer uma apresentação na época, acho que sobre PDCA, não sei se tem alguém que entende de administração, mas em resumo é um ciclo de ações que você vai alimentando e retroalimentando na execução dos processos administrativos. E eu na época virei para o professor e falei: professor, eu não vou, tenho vergonha. Ele falou: como assim vergonha? Que diacho de administrador é você que tem vergonha de apresentar suas ideias? E na época ele até comentou: imagina se você está numa empresa e você precisa apresentar um trabalho, apresentar suas ideias, como que você vai se colocar se você tem vergonha de colocar suas ideias? E aí eu fui à frente, eu tinha uma experiência na área de TI já, fiz um paralelo do PDCA com a área de TI e eu fiquei muito surpreso, porque a classe inteira ficou praticamente parada, né? Quem faz faculdade sabe que a gente não para quieto numa aula de universidade. Todo mundo ficou prestando atenção. Algumas pessoas depois me perguntaram se eu tinha intenção de seguir na área educacional. E na época eu não tive muito entendimento da mensagem que eu recebi. E hoje, depois de muitos anos de experiência de mercado, de coisas que eu fiz e de reflexões que eu estava tendo essa semana, eu fiquei pensando sobre a vergonha para quem quer empreender. A gente é criado numa sociedade muito formatada para a gente fazer as regras. E a prova disso é que até hoje eu não entendo. Eu fiz o curso de administração e a matéria de empreendedorismo era uma matéria opcional na grade. Eu não sei como que é a grade hoje. Mas é algo que eu nunca entendi, um curso ligado à administração, ligado à construção de novos negócios, não estimular que os alunos do curso façam o próprio negócio. Me lembro que na época acho que só uma colega da sala abriu uma distribuidora de bebidas para atender o bairro. E é outra coisa também, né? Que quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em empresa, a gente tem a ideia de que eu tenho que abrir uma empresa multinacional, uma empresa internacional, que atenda o estado inteiro. E não é. Quando você for começar, você vai atender, em muitos casos, a sua família, que vai te dar apoio, ou talvez nem dê apoio. Mas você tem que mirar a lua, mas tem a compreensão de que no começo você vai atender talvez o bairro, ou um pedaço pequeno, que toda caminhada ela tem o primeiro passo. E às vezes a gente deixa de fazer o empreendimento, deixa de começar uma boa ideia, por conta da vergonha do que os outros vão pensar. E aí eu quero deixar aqui um ponto de reflexão. Qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Cara, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Parece meio tétrico isso, mas a única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo vai morrer e a gente não sabe a hora. Tem até uma alegoria que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, que é como se a gente estivesse num grande salão, cada um segurando uma senha, e de repente a moça lá do guichê grita seu número e não tem como você negociar. E a gente está vendo isso nessa época de pandemia agora. Muita gente que não estava programando ir embora foi. E o que dá para fazer? Nada. Então, quando você pensar numa ideia, o que eu posso fazer, o que eu posso empreender, e mesmo onde você está, você não precisa sair da empresa que você está trabalhando para poder fazer isso. Eu tenho uma ideia, eu tenho algo que pode ser bom. Cara, não tenha medo, não tenha vergonha de colocar o que você pensa. Claro, você tem que, às vezes, dosar as palavras, dosar as ideias, entender o ambiente que você está. Entender se aquele ambiente ele é propício para você colocar aquelas ideias. Às vezes é muito interessante levar em consideração aquela frase: não jogue pérolas aos porcos.
em muitas situações você não vai conseguir prosperar a sua ideia onde você está. E aí você vai ter que ter a coragem de dar um passo para fora, sair da zona de conforto. E para poder dar esse passo, você tem que não ter vergonha de errar, não ter vergonha do que os outros vão pensar, não ter vergonha de fazer o que for preciso para que você, sei lá para onde que a gente vai a hora que sair daqui, mas que você olhe para trás e mesmo na sua velhice e fala, eu fiz o que eu podia ter feito. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, nessa pegada ligada a empreendedorismo, mas eu acho que essa mensagem ela pode ser utilizada em muitas áreas da nossa vida. Não tenha vergonha de chegar para conversar com alguém que você achou interessante, não tenha vergonha de trabalhar com o que quer que seja. Tem até um comentário, né? A gente tem vergonha quando a gente já tem tudo atendido. Então, às vezes a gente tem algumas muletas, ou eu moro com os meus pais, ou eu tenho alguém que me dá suporte, que acaba fazendo com que eu permaneça na zona de conforto. Só que a gente só vai conquistar mais coisas quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente trabalha para fazer coisas novas. Se você sempre fizer a mesma coisa, você sempre vai colher as mesmas coisas. E é preciso que a gente dê passos diferentes para que aconteça coisas novas. E para isso é muito importante, não tenha vergonha. Não tem vergonha porque, cara, a gente vai morrer. Não tem vergonha porque ninguém paga suas contas, é você. Não tem vergonha porque, como diria um amigo, ninguém sabe o gosto da maçã que você come. Como diria meu pai, ninguém pode viver a minha morte. Então, os sentimentos, as experiências que a gente passa são coisas muito pessoais. Ninguém vai conseguir entender a sua motivação para algo que possivelmente na sua família ninguém faz. Então imagina que você é de uma família de advogados, de médicos, a tendência é que siga a mesma linha, mas aí você quer ser um artista plástico, você quer ser um músico, um atleta, cara, vai atrás dos seus sonhos, não tem vergonha. E se você errar, veja o que você errou e procura corrigir para poder fazer correto. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem, esse novo formato de vídeo aí, voltando aos primórdios. Talvez tenha ficado um pouco balançado o vídeo, tá? Eu não tenho aquele tripézinho para poder segurar. Mas espero que o vídeo tenha ficado legal, o áudio ficado legal. E deixa seu comentário aí, o que você achou desse tipo de vídeo. Talvez eu passe a fazer mais vídeos desse jeito no canal. Acho que é interessante a gente refletir e saber o que a gente pode fazer para ser melhor dia após dia. Um abração, pessoal!